Azul de metileno, quando eu vou usar? Na verdade, a pergunta é, eu devo usar? Bem, a gente vem tendo essa discussão já há algum tempo dentro da terapia intensiva, dentro eu diria para você, da medicina de paciente grave. Afinal de contas, é notório que a gente está tendo cada vez mais uma necessidade de buscar alternativas às catecolaminas para que, de fato, a gente consiga ganhar e agregar alguma medicação, algum caminho novo ao manejo do choque hemodinâmico que a gente tem hoje. Óbvio que isso também tem algumas implicações importantes, tem alguns motivos para isso. As catecolaminas em excesso, elas já demonstraram aí mesmo no paciente com choque que podem estar associadas à disfunção, a disfunções, a piora, por exemplo, taquiarritmias, aumento do consumo, ou seja, as catecolaminas precisam urgentemente de um apoio, Isso começou já desde lá da época da vasopressina, ou seja, a gente tem vasopressina já bem documentada do ponto de vista de literatura científica, inclusive como aí um poupador de catecolaminas, e a gente inicia a vasopressina numa fase muito mais precoce hoje em dia por conta disso. Mas, voltando ao nosso artigo da semana, a gente tem discutido muito sobre a introdução, a associação de azul de metileno. E é sobre isso o nosso artigo da semana. Mas antes eu vou te pedir, lembra, para comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Então vamos para o artigo da semana sobre azul de metileno. Bem, como eu já adiantei, a gente está numa fase de buscar alternativas aí, buscar angiotensina, a própria vasopressina e o azul de metileno, entre outros, mas focado aqui no azul de metileno, alternativas para o excesso do uso das catecolaminas dentro do paciente com choque. E o azul de metileno vem já há algum tempo, na verdade eu diria para vocês que há muito tempo, tentando se provar como uma medicação útil nesse cenário. A questão é que primeiro, eu acho que não tem apelo da indústria farmacêutica. Segundo, que a droga, você determinar que uma droga no paciente com choque, ela é exclusivamente determinante para o resultado, é muito complexo, na minha opinião. Porque a gente está falando de um paciente extremamente com a função orgânica completamente quebrada, um paciente que precisa de muita individualização no seu manejo. Então isso serve para tudo, sabe? Mas, obviamente, a gente precisa olhar para a luz da ciência e precisa fazer testes e fazer estudos para que se possa utilizar ou não determinada droga, mesmo quando a gente tem um cenário lotado de vieses, como é o paciente com choque. Então essa meta-análise, essa revisão que saiu na Critical Care Medicine esse mês, trouxe pra gente aí, ou tentou trazer pra gente, um pouco de direcionamento com relação a isso. Isso é importante porque alguns trabalhos já tinham saído, já foram publicados recentemente, uns trabalhos legais, que inclusive, na minha opinião, trabalhos que já tinham mudado a minha perspectiva de manejo, mas ainda não tínhamos aí alguma coisa, né, no último patamar do nível de evidência para determinar que a gente tivesse, que a gente pudesse utilizar o azul de metileno. Inclusive, até fica uma coisa interessante dizer, a gente tem um RIOS, eu vou pedir pro Luiz colocar aqui, um RIOS que a Ju fala do azul de metileno e foi o RIOS que mais bombou dentro lá do nosso Instagram, @mdensino, porque tivemos alguns haters lá, questionando, criticando muito o nosso posicionamento com relação ao uso de azul de metileno. E um dos questionamentos era realmente que não tinha tanta evidência científica e blá, 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 blá. Bem, a gente lá discute bastante, eu vou falar um pouco sobre isso aqui também, mas a gente tem hoje também um trabalho aqui mostrando pra gente algumas evidências mais robustas. Apesar de que, é importante eu dizer, que essa foi uma meta-análise que, na minha opinião, tem bastante vieses, tá? Como, claro, tem bastante nossa, essa palavra sempre é muito difícil para falar. Heterogeneidade. Os trabalhos, eles não são trabalhos controlados da melhor maneira possível, tanto que eles tiveram 4.200 trabalhos selecionados e, no fim, chegamos a apenas 6 trabalhos que foram incluídos nessa avaliação dessa meta-análise. Então, assim, apesar de ser uma meta-análise, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma meta-análise que tem algumas particularidades ali, mas o importante é dizer que
os resultados desta meta-análise, desses 6 trabalhos que o paper incluiu, que os pesquisadores incluíram, foi extremamente positivo para a utilização de azul de metileno. Ou seja, eles recomendam, claro, que a gente precisa fazer mais trabalho, aquela história toda, mas eles chegam ao ponto de recomendar, sim, aí, recomendar não, mas claramente a gente tem uma melhora nos outcomes avaliados pelo trabalho e basicamente foram tempo de internação hospitalar, recuperação do choque, mortalidade, pouquíssimos eventos adversos associados ao uso do azul de metileno, e já tinha trabalho também recente falando sobre isso. Então, assim, é uma meta-análise que traz pra gente mais apoio ainda na utilização do azul de metileno. E aí agora eu vou aproveitar para poder dar minha opinião, o meu posicionamento final. Esse canal e esses artigos comentados é sempre com esse foco, a gente sempre traz para a prática de fato e a gente dá o nosso posicionamento. Até porque literatura por literatura a gente já tem muita gente analisando, então eu gosto de analisar e trazer para o nosso contexto prático da medicina, principalmente brasileira de verdade. Então vamos lá, primeiro ponto, o azul de metileno é uma droga extremamente barata, simples e fácil de utilizar. Inclusive ao final o Luiz vai deixar aqui uma figura para você salvar de como a gente faz azul de metileno no nosso dia a dia. Mas, voltando à nossa argumentação, o azul de metileno é muito tranquilo da gente utilizar do ponto de vista de manipulação da própria droga. Então, isso já é um ponto positivo para a utilização do azul de metileno. Além disso, qual que é a ideia por trás do azul de metileno? Isso é o que mais me agrada, sabe? É o que mais eu gosto da ideia de utilizar o azul de metileno. Porque ele vem por uma via completamente alternativa. Ou seja, quando eu falo de azul de metileno, quando eu falo de noradrenalina, vasopressina, angiotensina, eu estou falando de drogas que me ajudam, me auxiliam na vasoconstrição. O azul de metileno, ele vem por uma via alternativa. Ele vem com o intuito de bloquear a vasodilatação. Ou seja, além de ser uma droga diferente, né, de receptores diferentes de catecolamina, de ação poupadora de catecolamina, ela tem um efeito que é uma via bem exclusiva do azul de metileno, que é o efeito do bloqueio da vasodilatação. Portanto, isso me agrada muito e faz muito sentido lógico se eu tenho uma droga com pouquíssimo efeito colateral, uma droga que atua numa cascata, num caminho diferente e ainda assim poupa catecolaminas. A gente já sabe que poupar catecolaminas é importante, faz muito sentido na minha prática clínica a gente utilizar o azul de metileno. E aí, diga-se de passagem, trabalhos de azul de metileno são bastante antigos até, mas a gente não tinha a visão de que poupar catecolaminas é talvez um endpoint, é talvez um outcome desejado. A gente tinha muita visão de que queria que o azul de metileno salvasse e substituísse, por exemplo, a noradrenalina. Quando a gente muda um pouquinho o olhar, a perspectiva da droga, a gente ganha argumentos para utilizá-la na prática clínica. Então, de uma maneira geral, eu acho que é uma droga, que o Luiz botar aquele carimbão nosso aqui, é uma droga que a gente deve sim utilizar dentro do nosso arsenal terapêutico. Claro que ponderado todas essas situações do paciente com choque hemodinâmico que a gente acabou de comentar, é muito importante individualizar. E agora, é claro, quando eu vou utilizar essa droga, como eu vou usar, o que tem de trabalho mostrando é que, como tudo em terapia intensiva, a gente não deve utilizar de maneira tardia. Tudo deve ser o mais precoce possível, tudo deve entrar ali na sua hora certa. Na verdade, nem precoce, no seu time absolutamente certo. Infelizmente, a gente ainda não tem isso para azul de metileno de maneira muito precisa. Por exemplo, como a gente tem mais aí para vasopressina, até mesmo corticoide. Então, o que a gente sabe é que a gente não deve retardar mais do que 24 horas a utilização do azul de metileno, pelo menos é isso que a literatura tem sinalizado. Dentro dessas primeiras 24 horas, a gente utiliza o azul de maneira única, ou seja, você faz uma infusão única de azul de metileno. A gente vai deixar o esqueminha no final aqui para vocês anotarem, mas existem ainda trabalhos que questionam, inclusive, se você não deveria utilizar o azul de metileno em infusão contínua. Ou seja, até mesmo a forma de infundir ainda está em questionamento. O trabalho que a gente segue, ele utilizou
uma dose única diária por 3 dias, tá? E a gente segue este caminho. É óbvio que eu vou compartilhar aqui uma experiência. E a gente observa que a experiência de controle hemodinâmico tem sido satisfatória. Pessoal, é importante eu deixar claro que isso aqui é uma opinião de especialista baseado na nossa observação. Claro que a gente está computando alguns dados, mas a gente ainda não tem um trabalho, uma publicação acerca disso, da nossa equipe, do nosso time, tá bom? Então, eu preciso deixar isso claro, porque senão daqui a pouco um monte de batendo. Mas não, a gente está dando opinião de especialista é também importante e você está nesse canal para poder ouvir essa opinião. Então, a gente está compartilhando com vocês exatamente isso. Feito esse não é nem conflito de interesse, feitas essas ponderações, eu volto para a nossa prática clínica, pensando em cada vez mais associar o azul de metileno de uma maneira precoce, considerando aí os ajustes hemodinâmicos que ele tem apoiado e ajudado, inclusive considerando que a gente tenha argumentos fisiológicos, que é uma droga com baixíssimo efeito adverso, é uma droga extremamente barata e acessível, e que já temos aí alguma literatura, que eu, inclusive, na minha opinião, é uma literatura robusta, para que a gente possa utilizar o azul de metileno. Antes de eu acabar esse vídeo e deixar para vocês uma tabela, para vocês, uma orientação para vocês seguirem e fazerem o azul de metileno na prática clínica de vocês, eu gostaria de convidar, porque está encerrando. Se você está assistindo esse vídeo vai ao ar no último dia da nossa mentoria Medicina Brasileira de Verdade. Então a gente vai deixar um link aqui na descrição, e quando você clicar nesse link, você, mesmo que esteja assistindo esse vídeo um pouco mais, depois desse último dia, você vai poder falar com a gente e se inscrever na nossa mentoria, minha e do Ricardo Bassan. É uma mentoria realmente impactante, transformadora. São mais de 100 mentorados. A gente tem tido muito sucesso e realmente tem transformado num preço extremamente acessível. Inclusive, o médico quer se atualizar, o médico quer se desenvolver, quer pegar mais plantões, que quer ser um médico melhor. Você tem que clicar nesse link, porque a gente vai realmente te mentorar na sua carreira. É uma mentoria vitalícia, é um programa que você precisa conhecer. Dito isso, eu volto aqui na nossa argumentação de que a gente deve, e eu vou deixar de novo novamente o carimbo aqui, utilizar azul de metileno dentro desse contexto todo que eu expliquei para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e novamente compartilhe. E Luizão, deixa para a turma aí como que a gente faz azul de metileno aqui no nosso serviço. Abraço!